Já estamos? Amém? Gálatas capítulo 4, vamos ler do 1 ao 9. Diz assim a palavra do Senhor: Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja menor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conhecieis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses. Agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Até aqui apenas. Essa aqui é a palavra do apóstolo Paulo na epístola aos Gálatas, falando dessa transição que os judeus viveram da lei para a graça. Mas nós vamos pregar sobre uma expressão que está especificamente aqui no versículo, que diz: Mas vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Vamos conversar hoje sobre esse período que está entre o profeta Malaquias e o Novo Testamento, com Mateus, esse período de 400 anos que se chama período interbíblico e que veio a ser chamado pelo apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, em Efésios capítulo 1, versículo 10, de plenitude dos tempos. Vamos entender o que acontece nesse período. Apesar de nós termos 400 anos de silêncio canônico, nós não temos um período sem a ação de Deus, é óbvio. Registro do que aconteceu na história do povo de Deus. A Escritura é a história de Deus com o povo de Deus, julgando nações, levantando e derrubando conforme o conselho da sua soberana vontade. E nesse período de 400 anos, que parece uma imitação do período de 400 anos que o povo hebreu ficou no Egito sob a escravidão, conforme a promessa feita a Abraão, que Deus resgataria de lá o seu povo. Neste período, então, nós vamos ver a soberania, a providência divina. É a plenitude dos tempos, assim chamado, porque é um período onde coisas acontecem para a perfeição do momento em que Cristo haveria de vir. Nós temos então uma língua grega naquela época que se tornou uma língua universal, como é o inglês hoje. Testemunho do irmão Jones. A língua grega que todos falavam tornou possível que o Evangelho chegasse a todos quando Cristo se manifestou. Nós temos também as estradas construídas pela Pax Romana, que dominava na época que Cristo veio. Então aquelas estradas se tornaram os caminhos por meio dos quais as pessoas levaram o Evangelho. O direito, como conhecemos hoje, foi construído naquele período romano em que veio Cristo, e também a fase da dispersão judaica. Muitas coisas então vão acontecer para que a presença do Senhor se manifeste de uma maneira maravilhosa. Nós estamos então num fim de história profética, conforme nós paramos ali no livro de Malaquias, e você sabe que a história do povo de Deus foi até um exílio. Então nós temos os profetas que contaram que este povo judeu ia para o exílio, e depois no fim da história bíblica as pessoas estão voltando do exílio e reconstruindo Jerusalém, e reconstruindo o templo, e voltando a fazer o culto acontecer, conforme nós vimos nos livros de Esdras, Neemias e também dos profetas. Então essas pessoas estavam retornando e debaixo do exílio da Babilônia. Se nós pegarmos a estátua de Daniel, no capítulo 8 de Daniel, nós veremos então que a Babilônia era a cabeça daquela estátua, que era um reino. O peito ali de prata era o Império Medo-Persa, que vai vir logo depois do período bíblico de Malaquias.
e esse Império Medo-Persa vai fazer as suas guerras, e depois nós teremos então o Império Grego, que vai trazer a helenização cultural e a filosofia ao mundo, e depois disso o domínio romano, que é o período então da plenitude dos tempos, onde vai se manifestar o nosso Senhor Jesus Cristo. Então essas manifestações são uma preparação da história. Quando Alexandre o Grande no Império Romano vai criar toda aquela infraestrutura de estradas e gerar a paz depois de muitos anos de muita guerra, então aquele ambiente é política e religiosamente, entre aspas, perfeito para a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. A estátua de Daniel, então, vai nos mostrar esse período romano representado pelos pés da estátua, e depois que se manifesta o período romano, chega Cristo, entra o período da igreja, e nós entramos naquele stand-by contado por Daniel, de esperar a última semana para a manifestação final do Messias. Essa última semana, então, é o período da grande tribulação que nós vamos ver depois da manifestação do homem da iniquidade. Então, primeiramente, nós temos um aparente silêncio profético que vai manifestar a transição da era canônica para uma era apocalíptica. Nós vamos começar então a ver a introdução do Império Persa, quando ele vai destruir a Babilônia, e a ordem de que Ciro mande o povo hebreu voltar para a sua terra, para a sua casa. Nós vamos ter então logo em seguida um período grego helenístico com a filosofia, período que vai surgir a primeira tradução grega da Bíblia, que será espalhada para o mundo inteiro. Nós temos então a Septuaginta, que é o nome dessa tradução, feita por 70 sacerdotes que vão traduzir a Bíblia do Antigo Testamento, e agora o mundo inteiro vai conhecer a cultura teológica judaica e hebreia, e isso também vai gerar naquele povo daquela época uma expectativa de um Messias que estava para chegar. Depois de muitas guerras, agora nós temos um povo treinado em lutar, treinado em pelejar, e no final das contas então o Império Romano estabelece ali um acordo com os judeus e diz assim: nós deixamos vocês criarem as sinagogas, deixamos vocês pregarem a palavra de vocês, desde que vocês nos deem o apoio político que a gente precisa para continuar mantendo o domínio e a hegemonia. O governo anterior, que foi o governo dos gregos, tinha oprimido muitos judeus, tinha tentado destruir completamente a fé judaica e tinha tentado transformar Jerusalém numa capital grega, para que a helenização, que é a cultura grega, fosse estabelecida. Proibiram o culto, proibiram a circuncisão e proibiram as pessoas de pregar a palavra de Deus daquela época. E mais ainda, o seu rei mais terrível, o Antíoco Epifânio, vai fazer o cumprimento parcial da profecia de Daniel, que vai dizer que o abominável da desolação estaria no local onde não deveria estar. Então é um tipo de profecia que nós chamamos de recorrente, que se cumpre no tempo e depois escatologicamente, com mais detalhes, se cumprirá no futuro. Este homem então vai entrar no templo e vai profanar o templo, se colocando como Deus. Daí o seu nome Epifânio, que significa uma epifania, uma manifestação divina no homem. Mas não apenas isso, ele vai profanar o altar do Senhor, sacrificando porcos no altar do Senhor. Então aquilo ali que era um alimento abominável, menos ainda seria aceito como culto por Deus. Então ele vai fazer aquela sujeira, vai profanar o templo e vai humilhar os judeus, vai destruir a sua adoração, e então o povo vai se levantar em guerrilha para abater este homem. Você vai ter então a presença dos essênios, dos fariseus, dos saduceus se formando nesta fase, e os zelotes que lutavam pelo domínio político. Então é um ambiente muito partidário. Os fariseus, que eram zelosos então da lei e da tradição oral, reconstruir as sinagogas para que as pessoas nunca mais idolatrassem. Depois de 70 anos de exílio, eles vão estabelecer as sinagogas neste período chamado de plenitude dos tempos, para ensinar. Então eles passaram a fazer aquele gesto de bater nas suas testas e dizer: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Mas havia um entrave, porque era um rei sobre Israel, que era um rei que não era da linhagem de Israel. O que se esperava era um rei da linhagem de Davi e um sacerdote da linhagem de Levi. E eles ainda tinham
aquela pedra no sapato que era um rei com alianças políticas com os líderes religiosos e aguardando então a esperança do Messias que viria. Nesta fase então você tem a língua grega universal, as estradas e a paz que Roma tinha estabelecido depois de tantas guerras. Então parecia que o clima era ameno, que o clima era favorável, mas a esperança de vir alguém que salve o povo judeu de um rei romano era a esperança messiânica, uma esperança que era religiosa e ao mesmo tempo uma esperança política. Será que isso vai dar certo? Então, neste período chamado de plenitude dos tempos, você tinha vários partidos, várias denominações esperando um Messias. Isso parece muito com o que está acontecendo hoje. A primeira vinda do Messias parece muito com a expectativa da segunda vinda do Messias, e é sobre isso que eu gostaria de conversar. Então, nós tínhamos os partidos diferentes. O partido dos fariseus, a Torá e a interpretação que os antigos davam. Quando Jesus se manifesta, então ele vai dizer assim: ouvistes o que foi dito pelos antigos, eu porém vos digo. Essa era a pregação do Sermão do Monte. Jesus não estava corrigindo o texto bíblico, mas ele estava dizendo: viste a interpretação que os fariseus dão ao texto? Está errado, eu porém vos digo assim. Assim ele ia corrigindo as coisas. Em contraposição aos fariseus tinham os saduceus, anti-sobrenaturalistas, não acreditavam em ressurreição e nem em eternidade. O que o homem fizesse na terra, colheria em vida ainda na terra. Não acreditavam na ressurreição e na reencarnação. Você vai ver o apóstolo Paulo quando está sob juízo para ser julgado pelo Sinédrio. Então ele gera uma contenda entre fariseus e saduceus, dizendo: irmãos, a gente está discutindo a ressurreição dos mortos. Então eles deixaram a situação de Paulo de lado e começaram a discutir entre eles uma estratégia de Paulo para se livrar daquela perseguição. Parece muito com o que havia hoje, algumas denominações dadas às sobrenaturalidades e outras ao rigor da lei, sola gratia, sola escritura, só a Torá vale, dizem os saduceus. Então agora, com a manifestação desses, ainda haviam os essênios. Os essênios eram pessoas que achavam que o sacerdócio estava tão corrompido que eles foram congregar nos desertos, esperando apocalipticamente a vinda do Senhor. O seu radicalismo era tal que diziam: não dá para congregar hoje mais, parece os desigrejados de hoje, não dá para congregar mais, a coisa está feia. Então eles ficavam nos desertos como eremitas, esperando uma revelação apocalíptica. E diziam eles: se alguém aceita o rei humano lá no poder, esse trai a lei e trai a religião. Então eles começaram a tentar criar partidos de guerrilha para despojar o rei, e de fato muitas guerras passaram-se até que chegássemos na Pax Romana. Mas não era o bastante. Estes homens ainda tinham uma espécie de subgrupo que eram os sicários, que diziam: não tem como nós resolvermos a vinda do Messias se nós não depusermos à força o rei e não matarmos os sacerdotes que estão corrompidos com eles. Então o que acontecia era que o pessoal da política comprava os religiosos com liberdade de culto para colher hegemonia e apoio político, mais ou menos como a gente vê hoje, né? A palavra sicários tem a ver com a sica, que eram as suas facas, que eles andavam com elas escondidas, sempre prontos a matar pessoas para destituir o poder romano e devolver o império aos judeus. Dentre esses, imaginam alguns, não podemos afirmar com o texto bíblico, que estava Judas, o Iscariotes, daí o nome Iscariotes, sicários, uma associação que fora feita. Quando Judas então vai entregar Jesus, imagina-se que ele está tentando ou se livrar de um Messias que não é político, ou então forçar uma revolta para que ele reaja. Quando Jesus está então no Getsemane, nas agonias, então o Senhor vai explicar: aquele que não tem espada, venda a sua capa e compre uma, porque é pela força que se toma o reino de Deus, mas não a força dos sicários. Ele está falando do esforço pelo reino interior. Então Pedro diz: temos aqui 2 espadas. E Jesus diz: basta, vocês ainda não entenderam que o reino de Deus não vem com visível aparência, é o agora, mas o ainda não.
Se eu quisesse entrar em guerra, o meu pai enviaria mais de 12 legiões de anjos e eles pelejariam por mim. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Então vem Judas com a sua trupe para trair a Jesus, dá o beijo no rosto da traição. Jesus diz: amigo, é com um beijo que traz o Filho do Homem? Então Pedro, mais do que preparado para tomar o reino à força e depois sentar à direita e João à esquerda, vai lá, pega a sua espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote, que chamava-se Malco, e a orelha cai ao chão. E Jesus, com todo o seu poder de dar uma ordem e 12 legiões de anjos acabar com a brincadeira, ele resolve usar o seu poder para pegar a orelha. Penso eu que ele limpou a orelha e carinhosamente ele coloca de volta no rosto de Malco, que certamente olhou nos olhos de Jesus e alguma coisa mudou na vida daquele homem. Então a guerra que está dentro do coração do homem foi resolvida no coração de Malco. O tempo vai passando, então você vê que Jesus vai se manifestar na plenitude dos tempos, no meio de um império romano. E agora nós temos um rei que é Herodes, nós temos um domínio humano e uma aliança desses reis com o sacerdócio judaico. Jesus então vai começar a pregar e a explicar o texto bíblico nestes ambientes que nós conhecemos. O povo de Deus sendo perseguido, o povo de Deus sendo oprimido e todos esperando agora, quem é que virá? O Antigo Testamento então tinha os sinais para dizer aquilo que o Messias deveria fazer. Ele abriria os olhos aos cegos, ele curaria os leprosos, ele ressuscitaria os mortos e ele restauraria o reino. Quando Jesus ressuscita, os seus discípulos perguntam: será esse o tempo que o Senhor restaurará o reino? Jesus já tinha morrido, tinha ressuscitado, tinha curado, tinha mudado a vida de todo mundo, mas as pessoas ainda não conseguiam entender. E Jesus responde: não vos compete conhecer tempos e épocas que o Pai reservou para seu exclusivo entendimento, mas recebereis poder. Olha a explicação do reino: mas recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. E então, quando Jesus estava falando com Pedro sobre o reino, ele vai dizer: sobre ti edificarei a minha igreja. Ele estava fazendo uma referência na pregação de Pedro no dia de Pentecostes, que receberam as chaves do reino. Porque quando ele está pregando, por meio da pregação de Pedro, o reino de Deus vem sem visível aparência, mas com visão espiritual como línguas de fogo, e ele agora entra nas pessoas, e as pessoas são cheias, mais de 400 homens, são cheios do Espírito Santo, e o reino de Deus agora se manifesta no interior, e eles começam a falar nas línguas daquele povo cosmopolita que estava em Jerusalém como uma grande metrópole da época. Então os partos, os medos, os elamitas, os da Capadócia, da Frígia, da Panfilha, de Cirene, começam a ouvir as maravilhas de Deus, cada um no seu idioma, porque cada um dos discípulos ali foi tomado em poder pelo reino de Deus, e a mensagem vai chegando naqueles corações. Então Jesus falou em aramaico, mas os registros dos textos foram feitos quase todos no grego koiné, que é o grego popular. O apóstolo Pedro, então, quando vê que Jesus não vai voltar enquanto ele está vivo, porque ao que parece a todas as gerações, Jesus parece estar sempre prestes a voltar, porque sempre tem o espírito do anticristo, sempre tem um líder querendo fazer um governo mundial, sempre tem alguma situação cumprindo as profecias recorrentemente, mas ainda não definitivamente. Pedro, vendo então que ele ia já ficando velho, ele resolve então chamar Marcos, que era letrado, e Marcos vai escrever os relatos de Pedro, e surge o Evangelho de Marcos. Marcos registra então Jesus como servo sofredor no seu Evangelho. O Evangelho de Marcos é a base para serem escritos o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus. Primeiro registro, Pedro falando com Marcos e Marcos registrando. Marcos é aquele que andou com o apóstolo Paulo e que depois, num desentendimento, eles vão brigar e não traz Marcos porque Marcos desistiu, então deixa ele para lá e eu vou andar aqui com outra pessoa para caminhar. Mais na frente o apóstolo Paulo diz: traga Marcos também. Parece que eles se reconciliaram. Este Marcos que fez esse registro é o homem que vai colocar Jesus como servo sofredor. O que vai acontecer então é que os judeus estão esperando o leão de Judá.
mas ele se manifesta na primeira vinda como servo sofredor, aquele que vem como homem e que deveria cumprir as profecias. Quando no período interbíblico, então, o povo vai para o exílio, o povo volta do exílio, é dominado pelos medo-persas, pela Babilônia, pela Grécia e pela Roma, e eles veem toda aquela idolatria nojenta, o povo judeu sente nojo daquilo. Então vai surgir uma demonologia mais teologicamente organizada, e as pessoas começam a entender que as entidades com aqueles nomes eram cultos aos demônios. O apóstolo Paulo vai dizer, quando eles oferecem o culto ao ídolo, é aos demônios que eles oferecem. E o que acontece então é que eles organizam melhor a sua teologia, eles organizam melhor o estudo do livro sagrado, porque como não tinha mais profetas falando, só o que eles tinham era o texto bíblico. E aqui já tem uma aplicação para nós. Nos períodos de silêncio do Espírito Santo, nós devemos nos agarrar à palavra escrita que nós temos. Os homens de Deus que buscam intimidade sofrem nos períodos onde Deus para de se comunicar diretamente. Então o que nós devemos fazer é ir para as Escrituras. Eu conheço uma série de crentes que foi fervoroso, oração e experiência, poder e revelação, não tinham profundidade no estudo da palavra. Estes são os que se abalam na fé na caminhada. O homem firme nos períodos de prova e silêncio, ele se agarra à Escritura, e foi isso que o povo fez. Construam as sinagogas, estabeleça uma teologia, estabeleça um sistema de ensino, de maneira que os meninos de 13 anos todos já sabiam falar a Torá de cor. Isso não era um grande feito para a época, isso era normal para a época. Todos eles ensinavam o texto, decorava, explicava. Quando Jesus está entre os fariseus, ainda criancinha, quando a sua mãe esquece dele, lá no templo, ele começa a falar. Ele não disse de cor os textos, porque isso qualquer menino de 13 anos sabia. Ele começa a falar e explicar o texto e fazer perguntas, e todos ficam pasmos com aquele garotinho que chega naquele período. Havia escolas, havia uma língua grega, havia paz, o ambiente perfeito para pregar. Mas o ambiente não era perfeito nos corações dos judeus. Queriam um salvador político. Jesus se manifesta agora e ele vem com um reino que não é com visível aparência. As pessoas começam a perguntar: és tu aquele que haveria de vir? E ele responde com os sinais. Era a função do sumo sacerdote identificar o Messias. Você vai ver na sua geração um falso Messias sendo identificado pelo sumo sacerdote. Você vai ver o terceiro templo ser construído. Nós estamos então falando da fase do segundo templo. O primeiro de Salomão foi destruído quando da invasão da Babilônia. Agora, com a ordem de Ciro, o povo voltara e eles reconstroem Jerusalém e reconstroem o templo. Nessas guerras que eu falei da sequência, Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, o templo foi arruinado, mas o mesmo templo foi reconstruído num acordo político. Então o ambiente parece perfeito para a vinda a primeira vinda do Messias. Agora na nossa geração um terceiro templo já está pronto, só falta ser construído, é tudo pré-moldado, só falta montar na verdade. Já tem a ovelha vermelha para sacrificar e purificar o sacerdócio levítico. Já tem os sinais anunciados, as luas de sangue, o calendário judaico se cumprindo. Tudo aponta para esse momento. E há algo em comum entre a segunda e a primeira vinda. Eles querem um cara que resolva o problema político e da guerra. Eles querem isso. E sabe o que vai acontecer com a segunda vinda? O falso vem primeiro e vai enganar a muitos, porque ele vai gerar esta paz, ele vai gerar a prosperidade. Sabe o que fez o governo romano? A Pax Romana. As estradas, o livre comércio e a paz aconteceu. Jesus se manifesta. Mas sobre a segunda vinda, antes vem o falso Messias, e o que ele vai dizer é paz e segurança. A expectativa que não sai do coração do homem de ter um líder messiânico político que vai gerar paz e prosperidade entre as nações. Esta talvez seja a grande armadilha. E sabe por que muitos da nossa geração também não encontram o Jesus verdadeiro? Porque eles também querem uma paz que é mundana e uma prosperidade, uma segurança que está baseada no homem e não em Cristo e não no Evangelho. A mim parece que nós temos um cenário muito semelhante hoje. Nós temos o pessoal mais sobrenaturalista das suas tradições humanas
E nós temos do outro lado os reformados, antissobrenaturalistas, que não creem quase em dons. Nós temos a figura dos essênios no pessoal que saiu do sistema e não quer congregar. Muitos deles são agressivos contra as denominações que ainda se reúnem. Uma teologia liberal para pecado, outros legalistas. Mas quem é equilibrado o suficiente para se contentar com o texto bíblico? Nós aqui, por exemplo, nós não temos camada social e nem fatia de mercado nenhuma. Os reformados a gente aprecia, mas eu não sou calvinista, então não vão me chamar para pregar. Os liberais não vão me chamar para pregar, para eles eu sou legalista. Os legalistas não vão me chamar para pregar, porque para eles eu sou liberal. Os desigrejados acham que o fato da gente ter um local de reunião, a gente está no sistema. Você entende como é difícil? Eu não vou me vender para político, nem para seitas maçônicas, então fica um pouco complicado, porque ninguém se contenta com a verdade pura e simples. Jesus não é suficiente para as pessoas. O evangelho simples não é suficiente para as pessoas. É melhor um engano bem estruturado do que a verdade pura e simples. Agora as nossas vantagens: todos os dons operam aqui, a verdade da palavra opera aqui, não é raso, é profundo. Deus usa as pessoas que estão aqui nos dons, na cura, na revelação, na teologia, no ensino, no aconselhamento, na sobrenaturalidade. Nós somos livres para dizer tudo o que queremos, sem perder o emprego de pastor, sem perder o salário e sem perder cargo político. Somos livres para dizer tudo o que temos que dizer. Não precisamos pedir permissão para evangelizar. A única coisa que nos impede hoje de fazer coisas incríveis e proezas é que o único combustível nosso é o amor, e talvez ele ainda esteja pequeno demais para isso. Ninguém comprou vocês, nem a mim, com promessas de cargos eclesiásticos, nem competição para ver quem grita mais alto, homens ou mulheres, nem fomos comprados por anseio de 7 vezes mais quando ofertamos, e nem temos medo do devorador, porque sabemos que ele era uma praga física e não um demônio quando a gente lê o texto. Também não temos culpa de achar que somos ladrões, porque sabemos o que é da lei, o que é da graça. Então nem medo, nem cobiça, nem culpa nos move a dizimar, ofertar e servir. Apenas o amor. Apenas o amor. Então somente o amor faz com que estejamos aqui, e o tamanho do nosso amor a gente pode ver enquanto a gente se dedica, oferta, entrega o nosso serviço, nosso trabalho, nosso aconselhamento, nosso tempo, nossos dons ao Senhor. Então nós retiramos do povo que está aqui tudo aquilo que era motivação errada, e quem perde é a estrutura. E talvez se eu tiver como sucesso, medida de sucesso, um local cheio, mas por dizer a verdade, o meu Cristo e o seu Espírito andam coladinho comigo, e eu amo o que nós fazemos. Eu amo tocar o meu violãozinho, eu amo adorar, eu amo ensinar, eu amo pregar, eu amo aconselhar, eu amo evangelizar. E me arde o coração quando eu vou para o monte e sei que o Espírito Santo vai nos pegar e vai falar. E me arde no coração quando eu estou estudando a palavra e chorando e orando para que aquilo que está acontecendo da revelação em mim aconteça com vocês, e cada um de vocês se enamore e se apaixone, porque Ele é incrível. E não há nenhum sentido em se reunir num local para competir quem é que está certo e quem está errado, se nós não pudermos amar. Se não pudermos amar, nossas reuniões não passam de alienação, de imbecilidade e de condenação. Aleluia, Jesus. Então a nossa esperança é que esses partidos todos que tem aí, cada um defendendo seu cargo, sua honra, seu emprego, dê lugar ao amor profundo e puro e à santidade do Senhor. Que nós nos apaixonemos pelo Senhor, pelo seu Espírito, pela sua palavra, e nós decidamos servir o nosso próximo. Olha lá para o país de Jerusalém, de Israel, a cidade de Jerusalém, Tel Aviv. No último mês estourou mais uma guerra, o país mais perseguido da história da humanidade. Tão pequeno, tão frágil, sitiado pelos seus inimigos. Quando o Senhor deu aquela terra, aquele povo disse: destrua a idolatria que está ao redor, não faça aliança com aquele povo, porque senão eles serão uma pedra no seu sapato para sempre. E é para sempre mesmo. Aquela região lá do Iraque, do Irã,
são os mesmos povos, ou os mesmos territórios. Alguns povos foram destruídos e absorvidos por outros, mas os mesmos povos. A religião que procede de Ismael, a religião que procede de Edom, ainda sitiando aquele povo. Mais de 1.500 mísseis em um mês. Aquele povo desenvolveu uma tecnologia tão pequena que eles exportaram para o mundo. Aquele povo tão pequeno, tão ínfimo, vem mísseis de todos os lados. Eles criaram a tecnologia antimíssel. Cada míssel que chega no espaço aéreo, um míssel deles sai e destrói. Sabe quantas pessoas morreram de Israel em um mês? Só 16 pessoas. Lamentamos, mas numa guerra de um mês, 16 pessoas morreram. Eles conseguiram abater aqueles mísseis. É um povo que tem uma dificuldade tal que não tem água lá, é semidesértico tudo. Mas esse povo busca, esse povo entende, esse povo tem uma sabedoria. Eles dessalinizaram as águas do mar e eles bebem aquela água e exportam a tecnologia para o mundo. Sabe outra aplicação então? É do meio das guerras e do silêncio de Deus que o seu poder se manifesta, que a sua inteligência se manifesta, que a busca da Escritura se manifesta, que as soluções se manifestam. É um povo que é caçado. Se você tem chamado aqui, está me ouvindo, ou está assistindo a pregação, se você tem chamado, um dos principais sinais, você é caçado. Como Isaac, que saía, cavava um poço, o pessoal ficava com inveja e entulhava o poço. Aí ele ia lá e cavava outro, aí ficava com inveja e entulhava outro. Aí lá pelo quarto, quinto, o texto vai dizer, deixaram ele em paz depois. E sabe qual é o grande lance, Leão? Você pode cavar um poço e alguém entulhar. Tem gente que não sabe cavar poço, ele vai lá e bebe da tua água, e fica com inveja, e vai lá e bebe, depois que encheu a cara d'água, vai lá e entulha o teu poço, porque tem inveja. Mas por que Deus deixa? Porque o grande lance não é beber água, o grande lance é aprender a cavar poço. Então eu te treino, estão te perseguindo, um dom novo, um poder novo, uma sabedoria nova, uma unção nova, uma revelação nova, uma autoridade maior, uma santidade maior. Porque se tem uma coisa que acontece no meio da guerra é que o povo busca, é que o povo clama. Agora olha a história dos povos, as nações. Deus levanta uma nação para abater a corrupta que estava aqui. Ele levanta, abate, aí ele prospera. Quando prospera, sabe o que acontece na vida de um povo que prospera? Muito dinheiro livre, muito tempo livre, espiritualidade no lixo. Com tempo livre, dinheiro livre, eles se jogam no consumo, eles odeiam os pobres, eles se tornam prostitutos, imundos. Só querem saber de curtir. E aí o que Deus faz? Levanta um novo povo e abate esse, e levanta outro e abate esse. Isso até que vai chegar nos pés da estátua de Daniel. Sabe o que está acontecendo no nosso país? Um povo que está cada vez mais jogado na promiscuidade. A história humana mostra, quando um povo se torna promíscuo, os seus valores são destruídos, a economia é abatida, governos corruptos assumem e esse povo é invadido e destruído. Isso é a história da humanidade. As pessoas não sabem prosperar. Deus então mantém esse povo com cuidado. Eu te abençoo, você vai se desviar, eu levanto um inimigo. Porque parece que é no meio da guerra que as pessoas se preocupam em buscar ao Senhor. Neste cenário, então, a filosofia grega, a língua, a pax romana, o direito juridicamente ensinado agora da maneira que foi levada para o mundo inteiro, e um povo judeu clamando por salvação. Esta é a plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos, então, vem Jesus com uma língua universal e o Evangelho, por meio da língua grega, vai percorrer o mundo. O Espírito se manifesta em Pentecostes, depois da ascensão, 50 dias depois da morte, cumprindo o calendário judaico. O Espírito se manifesta, eles começam a curtir, o povo começa a se chegar, eles tinham tudo em comum, o povo era cheio do Espírito, eles operavam sinais, maravilhas, a coisa foi ficando gostosa. Aí Deus vai lá e levanta uma perseguição, cada um vai dispersar. E o Evangelho chega na Ásia, na Europa, na África, por meio dessas pessoas. Parece que Deus não gosta muito desse negócio de parar para ficar na tenda. Sobe no Monte da Transfiguração, Senhor, vamos fazer uma tenda. Aliás, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, para Elias, vão ficar na tenda curtindo.
E o texto vai dizer, eles não sabiam do que estavam falando, eles estavam meio fora de si. Porque curtir o mover e a revelação pessoal é gostoso demais, né? Mas isso tem um propósito, tem um povo lá embaixo do monte que não vai subir, que infelizmente nunca vai ter essa experiência, que infelizmente nunca vai percorrer o caminho da intimidade. Aí vocês têm que descer lá e contar para eles, como no monte que Moisés subiu e o povo tinha que ficar lá embaixo no monte. Enquanto Moisés está recebendo coisas incríveis, o povo está comendo, dançando aos ídolos deles e chamando o bezerro de Deus que tirou eles do Egito. O sincretismo religioso foi a grande tentação desse povo. Agora, quando eles estão nesse período interbíblico, eles começam a sentir nojo, a fé deles é proibida, o sincretismo começa a acontecer, e a vida deles é caçada, então eles pegam nojo daquela mescla que sempre tentou a vida deles. Nesse contexto que Jesus vem, havia o Império Grego anterior que tinha ordenado, vamos construir um ginásio de esportes junto do templo, e assim como os gregos fazem, esse povo judeu vai treinar os esportes sem roupa, e não pode circuncidar, e não pode ensinar a Torá. Ué, parece o Brasil, está parecendo o Brasil. A gente está vendo o povo reivindicando o direito de sair pelado, e o seu dever de não se incomodar. Eu posso ficar pelado, pelada, e ninguém pode se incomodar. E se falar alguma coisa contra, você já viu, né? Então na história, o que vai acontecer, meu povo? As leis vão sendo construídas de tal maneira que a fé bíblica vira crime. Você viu o último projeto de lei aí? Será que vai aprovar? Parece então que dizer o texto bíblico está cada vez mais perto de ser crime. Se eu não consigo pegar Daniel em algum erro, então a gente cria uma lei que faça com que orar para o Deus dele seja crime, que faça com que dizer o que ele diz seja crime. O seu país está sitiando aos poucos a verdade bíblica. As grandes igrejas não parecem se preocupar, porque elas já não dizem mesmo nada sobre isso. Elas falam sobre sucesso, sobre grandeza, sobre prosperidade, sobre honrar os seus líderes, porque esse é o caminho de ter cada vez mais grana. E é isso que vai acontecer. Por fim, então, o anticristo que se manifesta naquela época é uma figura de um anticristo que há de se manifestar no final. Muitos anticristos têm se levantado, este é o espírito do anticristo, mas há um anticristo final. As aplicações que eu gostaria de fazer para nós fecharmos a nossa mensagem giram em torno da escatologia, da cristologia e da nossa vida pessoal. Escatologicamente, então, nós temos uma figura do Antíoco Epifânio. Segundo estudiosos, ele é o chifre pequeno de Daniel que se cumpriu naquela época, mas em Apocalipse também tem um chifre pequeno, a quarta besta, que se refere também a Daniel 7, versículo 8, que é o anticristo final. Parece que nós vemos a preparação dessas coisas. Da mesma maneira que haviam as moedas com os rostos dos seus líderes, nós temos uma moeda final no fim dos tempos. E sabe que nós caminhamos para essa direção, pois nós entregamos a nossa liberdade em troca de entretenimento com os nossos celulares. Nós, cada vez que baixamos um aplicativo que nos é útil, que nos dá entretenimento, nós garantimos que eles podem acessar as nossas fotos, eles podem acessar a nossa câmera, eles filmam a nossa casa, eles captam o nosso áudio. Então, se você fala sobre algum assunto, o algoritmo te dá mais daquele assunto que você falou. Se você faz uma oração ao celular dizendo que quer alguma coisa, ele te responde e ele traz para você as informações que você está precisando. Lá estão as nossas compras, os nossos acessos de sites e cada lugar que nós fomos. E cada cômodo da nossa casa já foi filmada pelos nossos celulares. Nós entregamos controle absoluto e nós gostamos disso pelo entretenimento e porque agora a gente ganha dinheiro com isso. Nós não conseguimos mais trabalhar sem isso. E dá para ganhar dinheiro fácil, dizem os especialistas, apenas com o celular. Então a moeda social hoje é que se você tem muitos seguidores, você até melhores empregos consegue. No meu local de trabalho, um dos critérios é quantos seguidores você tem.
Porque a gente usa o teu Instagram para poder divulgar os nossos cursos, as nossas coisas. Então um ativo muito poderoso é quantos seguidores você tem. Já é uma moeda social. Mas é claro, se as suas opiniões são radicais, que é o termo parabíblico, então você perde seguidores e patrocinadores e o seu crédito social vai caindo. De maneira que quando você caminha para o fim, a pergunta é... vai surgir uma situação que quem não concordar com o cara que está lá em cima nem compra, nem vende e nem é gente, por causa do seu descrédito social. A sua ideologia, a sua opinião não permite que você exerça a cidadania se você não adorar aquele cara como Antíoco Epifânio, que vai salvar, gerando uma paz, que vai salvar de problemas ecológicos, quem sabe até de uma invasão alienígena, não é mesmo? Se nós pegarmos Hollywood como inspiração, quem sabe ele vai resolver o conflito religioso de uma vez por todas, e então agora vai ficar muito feio alguém discordar desse cara que trouxe as respostas para todos nós. Agora eu pergunto, uma geração que está acostumada a achar que felicidade é consumo, que está acostumada a esperar de um líder político religioso a sua salvação, que está acostumada com uma pregação sobre prosperidade e honra ao líder, e que no contexto denominacional já é execrado quando não honra os líderes. Imagina a tentação que será para nós não aceitarmos esse cara, se ele se manifestar no nosso tempo. Tem dinheiro envolvido, tem paz envolvida, tem um Salvador que todos aprovam e você terá de reprovar e aguentar o fato de ser reprovado por ele. Ser reprovado por ele, ser reprovado pela sociedade e ser oprimido economicamente, é claro. Quem sabe com o sacrifício da sua própria vida. Então, em todas essas guerras que eu narrei ao longo da estátua de Daniel, todas elas teve mortandade de judeus, teve mortandade de pessoas, e esse povo foi caçado, foi perseguido, e quando chega Cristo, a parte mais triste de todas, eles estavam sob juízo, os seus olhos estavam vendados, como explicamos domingo passado, e eles não podiam entender, eles não podiam conhecer. Quando Jesus ressuscita, ele caminha com alguns discípulos no caminho de Emaús, e o texto dirá que os seus olhos estavam fechados, eles não podiam entender que aquele cara que estava conversando era Cristo. Aí até que o texto vai dizer, abriu-lhes o entendimento então para ver. Paulo vai dizer, quando os judeus leem o texto da lei, eles não podem enxergar a Cristo, porque o véu está sobre seus olhos. Até que um dia Cristo removerá este véu e eles enxergarão então. E por que isso aconteceu? Porque deveria se cumprir o texto de Isaías, porque o coração deles era tão duro, que agora o juízo veio e o Senhor envia espírito de entorpecimento para que ouvindo não escutem, vendo não enxerguem, e não entendam, e se convertam com o coração e sejam por Deus curados. Nele se cumpre a profecia de Isaías. Senhor Jesus, por que tu ensinas por parábolas? Para que se cumpra o texto de Isaías, vendo não vejam, ouvindo não ouçam, e não entendam, se convertam com o coração e sejam por mim sarados. Agora então entra a plenitude dos gentios, essa lacuna da cruz até a manifestação do homem da iniquidade, é a janela de tempo onde os gentios vão entrar, onde os judeus são postos em ciúmes com um povo que não era povo, somos nós, até que o homem da iniquidade se manifeste. A última semana de Daniel começa a contar, então você entra no período escatológico da grande tribulação. Nós então estamos aguardando esta vinda do Senhor que vem para nós em glória, que nos arrebata, nos glorifica e dá início então à nossa salvação. Mas o texto bíblico dirá que o homem da iniquidade se manifesta antes do arrebatamento. Senhores, se congregamos já em igrejas pentecostais ou renovadas, então estamos esperando o arrebatamento antes da grande tribulação, conforme creem muitos. Todavia, precisamos invocar aqui o texto de Paulo para fecharmos a mensagem. Como todos aguardavam a vinda de Cristo na sua geração, o apóstolo Paulo viu que as pessoas estavam parando de trabalhar. De fato, quem estuda muito escatologia e geopolítica, fica tão tenso que parece que amanhã acabou. Os vídeos de YouTube dizem assim, agora é sério, agora acabou. Aí você vai ver, é só mais uma treta, né? Que é mais um degrauzinho ainda
mas tem muita coisa ainda que deve acontecer. Todavia o cenário está sendo montado. Então as pessoas pararam de trabalhar. O apóstolo Paulo diz: quem não quiser trabalhar, que não coma, irmãos. Porque é o seguinte: quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa união com Ele, não quero que sejais ignorantes, porque de maneira nenhuma acontecerá sem que primeiro se manifeste o homem da iniquidade, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus. Então ele vai se manifestar. O texto de Apocalipse diz que ele vai perseguir os servos de Deus, os santos do Altíssimo, e vai vencer. Muita gente vai morrer. Aí a piada dessa geração é que eles estão construindo bunkers e aeronaves espaciais para ir morar em Marte, para tentar se livrar da face do Cordeiro, mano Max. De fato, no texto de Apocalipse diz: caiam sobre nós os montes e nos escondam da face do Cordeiro quando ele vier. O cara está tentando salvar o corpo e não a alma. Mas naquele momento, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a vida por causa do Senhor, a achará. Porque agora o reino não é deste mundo. E quem amar o reino deste mundo vai ter problemas sérios. Então o apóstolo Paulo aconselha: quem desfruta desse mundo, que seja como se não desfrutasse. Lembre dos pobres, lembre dos necessitados, lembre do órfão, da viúva e do estrangeiro. Usa a sua riqueza para proclamar o Evangelho e para fazer com que os seus tesouros sejam eternos. Não se apegue a nada, porque a aparência deste mundo passa e o que é elevado diante dos homens é abominação para Deus. Cuide do reino de Deus que está dentro de você. Leve para os seus filhos, para os seus parentes e para o máximo de pessoas. E saiba que você não vai ser amado por causa disso, porque se odiar o dono da casa, quanto mais aos seus conservos. Se o mundo vos odeia, saiba que me odiou a mim primeiro. E por que o mundo me odeia? Porque eu testemunho que as suas obras são más. Quando a pregação é arrependam-se, o testemunho é as suas obras são más. E aqui eu vou fechar a mensagem. O inimigo das nossas almas, ele é também o acusador. Ele é o que fez as coisas mais horríveis. Ele nunca pede perdão, ele nunca se arrepende, ele nunca considera a dor que ele causou nos outros, mas ao mesmo tempo ele está sempre acusando. Ele não se arrepende e está sempre acusando. Que nenhum de nós faça esse papel de estar sempre acusando, sem nunca olhar para dentro e considerar os nossos erros e o quanto a gente feriu. Porque para a manifestação de Cristo na sua vida, é preciso que você não esteja com a esperança neste mundo, é preciso que você se arrependa dos seus pecados e busque a face do Senhor, para que o seu coração também não fique endurecido. E quando Ele vier, não somente você o reconheça e ouça o som da trombeta, mas Ele também te reconheça e diga: este é meu filho, vem para cá. Vamos orar sobre essas coisas?